Pronto, estamos gravando aqui no nosso episódio do Papo Cloud. Eu conto com a participação da Thalita Belauskas. É isso? Não, acho que eu falei errado, viu? Acho que eu pronunciei errado. Falei errado. Mas não tem problema, tá? Se quiser, pode deixar assim mesmo. É difícil, eu sei. Mas é tão simples que você fala assim, não, pronuncia exatamente do mesmo jeito que escreve. Então vamos lá, Belauskas. É isso? É isso. Pronto, melhorou. Thalita, muito obrigado pela sua participação aqui no Papo Cloud e seja bem-vinda. Eu que agradeço, Vinícius. Muito obrigada pelo convite. É um prazer para mim estar conversando aqui com vocês hoje na Papo Cloud, principalmente sendo em nome da GH Fly. Né? Sem dúvida. E, Thalita, eu acho que o tema que você traz aqui no nosso episódio vai enriquecer bastante todo o conteúdo que a gente vem trabalhando aqui, já vem conversando com vários especialistas, executivas de diversas áreas, mas tudo parte também de um conceito de uma boa estratégia, principalmente para os negócios. Né? A gente sabe que já foi a época de que o achismo é o que direcionava os negócios, o empreendimento, e como é que o mercado como funcionava propriamente dito. Hoje, na era dos dados, a gente tem muita coisa e esse negócio de achar, ninguém acha mais nada. A gente tem que ter certeza, tem que ter método, enfim. E o marketing está justamente para associar esse conceito de estratégia. Mas eu queria que, antes de a gente entrar no nosso tema principal, queria que você pudesse apresentar, contar um pouquinho da sua trajetória até chegar na GH Fly. Bacana, Vinícius. Bom, eu já tenho aí 12 anos, mais ou menos, nesse nosso mercado, né? Hoje eu sou diretora da Business Unit de Martech and Strategy na GH Fly, mas já fui head de planejamento, já fui sócia de agência de publicidade também, então tenho uma boa trajetória aí. E atualmente na GH Fly, né, como diretora dessa área de Martech and Strategy, eu basicamente cuido de departamentos que são operacionais e também são técnicos, né? Então, como departamentos de mídia, de SEO. Hoje a gente tem também um hub de data, né, que a gente tem dentro ali Data Intelligence e Data Insights, e também tem um núcleo de strategy. Então, são departamentos que ao longo da minha carreira eu desenvolvi aí habilidades e skills, né, um background totalmente focado em tecnologia, em inovação e estratégia. E esses departamentos, eles unem, né, esses três grandes pilares, tá? E, inclusive, a gente estava falando, né, de tecnologia, que o mercado já não é mais o mesmo, e a gente, né, já entendeu que não vai ser daqui 10 anos também o mesmo mercado. E é muito bom, né, ter esses anos de experiência, porque era realmente, há 10 anos atrás, um outro mercado, o marketing era outra coisa, principalmente o digital, e foi a tecnologia que impulsionou a gente dar para esse passo, né, e estar onde estamos hoje agora, né? Então é essencial que a gente consiga crescer nesse mercado com tecnologia, inovação e estratégia. E é esse o meu background. Pô, bacana. Então mostra que tem já é faixa preta na parada, domina bem o tema. Mas, Thalita, uma coisa que a gente acaba percebendo muito nesse ecossistema digital, que por mais que vocês sejam uma empresa de marketing e estratégia, você já citou aí várias coisas de tecnologia e tecnologia pesada que empresas que não do seu segmento também utilizam muito no seu dia a dia. Então, vocês são uma empresa de tecnologia, uma empresa de marketing, conta um pouquinho da Gafly. Boa. A GH Fly, ela é líder em performance, né? Ela é uma das principais empresas hoje de marketing digital da América Latina. A gente foi fundado ali no ano de 2010, né? É uma empresa que possui uma expertise de gerar crescimento em vendas para os clientes, mas também de ampliar a presença digital, né? Então, a GH Fly, o time dela hoje é composto por uma equipe totalmente multidisciplinar, que está aí em constante, né, claro, aprimoramento, né, como o nosso mercado tanto exige aí, principalmente em tecnologia e inovação, e isso garante com que a gente tenha a entrega na qualidade, desde a performance até o criativo. Né? Então, os nossos escritórios hoje ficam ali em São Paulo e em Curitiba, e a agência ela segue em expansão hoje para países da América Latina. Então, a gente é performance, só que a gente entende que performance ela é uma construção, então nada mais justo do que falar que a GH Fly ela é basicamente brandformance, né? Todas as etapas do funil de conversão do usuário ali, né? Basicamente é isso. Agora, Thalita, uma coisa que eu acho que seria interessante se você puder nos ajudar, a nossa audiência aqui do Papo Cloud, que não necessariamente é do mundo do marketing, acaba se relacionando com esse grande contexto, mas explica aqui de forma bem resumida, o que de fato é marketing, marketing é propaganda é marketing, esclarece para a gente assim, esse conceito que eu acho que é fundamental a gente deixar bem consolidado aqui. Boa, bacana. Eu acho que tem, né, o conceito do marketing, que eu já não acredito mais tanto no marketing digital, porque tudo hoje é digital, né? Então, o marketing como um todo, ele é qualquer forma de contato que a gente possa fazer
com quem poderá ser o nosso cliente, né? Com quem poderá ser ali o nosso possível consumidor. Então, qualquer forma de ação e de interação que a gente faça com esse consumidor, ele é considerado uma ação de marketing, né? É isso. Então tem que ter uma estratégia associada a isso, né? Tem que ter uma estratégia, com certeza. Senão é desperdício de investimento na certa, né? Legal. E a gente está gravando esse episódio aqui ainda em 2021. 2021 ainda não acabou, né? Tá bem na portinha. Natal tá chegando, final de ano tá chegando também. Mas o que a gente pode ver ou já perceber para 2022 como tendência? O que as empresas estão buscando ou até mesmo o mercado se direcionando para 2022? Bom, legal, Vinícius. Para 2022, eu acredito que as oportunidades elas são gigantes, né, do meu ponto de vista. Muito porque o nosso mercado de marketing, né, ele vem crescendo de uma forma acelerada, principalmente dentro do digital, desde 2020, né, quando teve aí o início da pandemia, e onde houve realmente aquela aceleração forçada, né, da transformação digital das empresas. E agora, nesse momento, eu acredito que em 2022 começa a se abrir o que a gente começa a chamar de a era do consumidor. Né, todos ali achavam que estávamos entrando na era digital, mas a gente viu que esses últimos 2 anos, basicamente, tivemos uma aceleração digital de praticamente 10 anos no mercado, ou seja, o que era para ser a era digital já foi consolidada, né? E agora a gente entra fortemente, eu acredito muito nisso, que é a era do consumidor, né? Ele sendo realmente o principal protagonista de toda essa estratégia de marketing, tá? Até porque o comportamento de consumo ele mudou muito, né, durante a pandemia. A jornada que antes, Vinícius, era linear, né, que funcionava através ali de um gatilho publicitário, né, uma ação de marketing que levava até uma compra direta, hoje ela é complexa. Né, ela passa por 2 grandes novas etapas que são muito fortes, que é a etapa de exploração e a etapa de avaliação. Né, e essas 2 etapas juntas, elas vão gerar o quê? Uma experiência no usuário. Né, uma experiência que pode ser positiva, que pode ser negativa, e aí se for positiva, aí sim caminha para uma ação de compra. Então é algo muito mais complexo do que a gente estava acostumado a ver antes, né? Ou seja, a gente como consumidor, a gente está mais complexo e a gente está mais exigente e acho que mais engajado também, né? Acho que são esses 3 adjetivos novos do comportamento de consumo. E para essa nova jornada, né, a gente vai precisar ter mídia, a gente vai precisar ter marketing digital realmente acelerando para conseguir com que a gente consiga entregar todas as etapas da jornada do consumidor. Né? Então, se a gente está falando de mais exploração e mais avaliação, a gente está falando de um consumidor que vai pesquisar mais informações. Né? E aí, basicamente, a gente vê que o marketing no digital, o investimento vai crescer muito globalmente. Né? Tem um estudo, inclusive, que a eMarketer soltou há pouco tempo, que mostra a estimativa de crescimento de investimento em digital globalmente. E ano passado foi de 29%, né? Ou seja, foi realmente muito, muito alto. E para 2022, a tendência aí é de crescer 16%. Então, de crescer bastante em cima de uma base que já está altíssima, né? Então, é um mercado extremamente aquecido para a gente poder apostar, sem dúvidas, né? E isso que você está falando, dessa experiência, assim, que eu fiquei aqui pensando, cara, se eu melhoro a experiência do meu usuário, do meu cliente, né? Porque a palavra usuário às vezes fica mal colocado num contexto, mas assim, no bom sentido da palavra, né? Daquele meu público-alvo, daquela minha persona, obviamente eu gero uma relação muito maior do que vai muito além de uma conclusão de venda. A venda é importante no negócio, mas não somente a venda, tem que ter toda uma cadeia, uma boa experiência para com que ele vá, volte, comunique, faça boca a boca, isso tudo faz parte, né? Isso tudo faz parte, sim, e acho que você puxou um ponto bem interessante, Vinícius, que vai se aliar muito às tendências, né? A gente precisa construir essa estratégia para conversar ali com o nosso possível consumidor, mas a partir de tendências do mercado, né? O que a gente está olhando para 2022 e está vendo. E aí tem 3 pontos que eu acredito que são muito fortes, que é basicamente o consumo de vídeo, né? A gente vê os índices de crescimento de vídeo, tá realmente muito grande. Anteriormente, a gente tinha vídeo muito focado só para o início do funil de conversão, né? Só na construção de marca, ou então fazendo parte da jornada inteira de consumo até a compra, para se transformar hoje muito mais no vídeo sendo um protagonista e entrando até mesmo naquela etapa final ali da conversão do usuário, né? Ou seja, vídeo sendo criado para realmente gerar venda, né? E com boas taxas de conversão. Então, essa é uma oportunidade que eu ficaria de olho para uma estratégia aí para 2022, tá? Uma das oportunidades, né? E outra oportunidade também que eu acho super interessante é a oportunidade do live commerce. O live commerce, se bem estruturado, né? A gente está acompanhando casos aí
no mercado brasileiro de mais de 10% de taxa de conversão, o que é algo muito grande para a média do nosso mercado. Se a gente for ver um site hoje tradicional de varejo, tem ali uma boa taxa de conversão em torno de 3%. Né? A gente está falando de 10% de taxa. Então, é realmente uma diferença muito grande. Né? Então, vale a pena ficar de olho nessa tendência, principalmente para o varejo online. Né? E a última tendência... Oi, pode falar. Só um pontinho aqui que o meu lado acadêmico e professor, ele também acionou aqui o live commerce. Traduz aqui para a gente o que é essa experiência, para caso alguém que esteja nos vendo ou nos ouvindo não sabe ou nunca ouviu ainda o que é. O live commerce é aquela venda ao vivo, né? Que a gente cria ali, por exemplo, uma live dentro das redes sociais e que a gente demonstra um produto e deixa um link ali para comprar ou deixa um telefone para entrar em contato através de televendas, por exemplo, né? Então é essa venda que é feita em um momento de descontração, basicamente. E aí pode envolver entretenimento e também é um momento onde a gente mostra um review de um produto, né? Que entra muito naquela questão que a gente estava comentando agora há pouco, que o usuário está naquela etapa de avaliação, de experimentação, então tem tudo a ver com esse momento do usuário, né? E essas lives dentro do movimento da social media, né, como um todo, elas estão aí bem fortes, tá? É isso. Não, bacana, isso que você foi falando aí, veio vários exemplos, porque se essa taxa de conversão está em 10% e no site você falou 3%, essa diferença... Obviamente, a gente não pode nem comparar o volume de vendas, né? Porque aí já é um outro indicador. Mas, olhando nessa estratégia, vale a pena a empresa também ter esse braço, né? Ter uma perninha aí, literalmente, ter um pé. Não, vamos colocar aqui também nessa estrutura um live commerce para poder tentar fazer movimentar e dar uma experiência de novo. Acho que tudo vale pela boa recepção da experiência do usuário. Faz sentido tudo isso que a gente está falando aqui? Faz sentido, né? E é uma parte da estratégia, né? O que você disse, faturamento a gente não consegue comparar atualmente ainda, né? Mas é uma parte da tua estratégia, então vale a gente olhar como uma partezinha do todo ali para ser uma grande aposta no teu desenvolvimento de marketing, né? Com certeza. Agora, 2 termos que a gente ouve muito falar é o tal do Omnichannel e o tal do Phygital, né? Explica pra gente que danada é isso aqui. Como a gente está, né, Vinícius, na era do consumidor, basicamente, como a gente vem falando, a gente tem esse movimento muito forte, né, do Omni Experience, o feed e tal, até o movimento commerce, né, sem o i que a gente está acostumado a falar do e-commerce, né, movimento commerce, que é basicamente tudo isso quer dizer a mesma coisa, eles têm a mesma essência, ou seja, é o foco no consumidor, independente do canal de vendas que esse consumidor vai estar ou que ele vá fechar a compra. A gente está falando muito aqui de ser integrado de verdade, né? Ou seja, ter os dados integrados de todos os canais de venda, de atuação da nossa marca. Né? Então, é aquele olhar para aquela jornada de consumo de uma forma com que a gente possa entender que o cliente ele vai passar por todas as interações com a sua marca em diferentes ambientes e que tudo isso faz parte de uma única jornada, porque ele é um único consumidor. Né? A experiência dele é única, a percepção dele é única. Não importa se a gente está falando do meio online, ali, do meu site, do meu app, ou se a gente está falando da minha loja física ou da loja física dos meus franqueados, do meu canal de televendas, né? A jornada ela é uma só. E o consumidor ele precisa ser encarado como um único, né? Então, essa estratégia ser 100% integrada, é isso que traz esses conceitos de Omni Experience, do feed e tal, porque é pensar de uma forma única, né? Sem quebrar em silos, como a gente está acostumado hoje a fazer uma estratégia só de digital, uma estratégia só de offline. Não, aqui é a gente quebrar realmente barreiras, né? Eu acho que um exemplo que eu vi no mercado é muito do movimento da própria Amazon enquanto o site. A partir do momento que ela começa a comprar lojas físicas, ela já deixa bem claro que, olha, o site está lá, vai ajudar, mas também tem um contato, um termo que a gente usa aqui na tecnologia é o on-premise, né? O contato presencial nas coisas, né? Local, e que não só o digital vai resolver, também tem que ter essa boa experiência, porque o ser humano não só está no site, né? Obviamente não. Mas Sim. isso também é um alerta, ou não um alerta, mas assim, é um indicador, né? Olha, não exclua um em detrimento do outro, né? O físico não vai morrer por causa do digital, o digital não vai morrer por causa do físico. É tudo junto. Não, eles são complementares, né? E acho que é essa linha de raciocínio que a gente precisa ter para crescer nesse mercado atualmente, principalmente nessa era do consumidor, né? É isso. Agora, um paralelo. Você tem percebido que os gestores aqui no Brasil, eles estão mais adeptos, eles estão mais abertos, ou eles ainda estão um pouco reticentes? Não,
deixa eu ver um pouquinho mais, me mostra um case de sucesso para ver se realmente o negócio funciona. Como é que você tem percebido a cabeça da equipe e dos gestores? Estão mais abertos, sim, com certeza, só que ainda tem muitos desafios, né? Tecnologia é um deles, por exemplo, né? Então, para que a gente consiga ter tudo isso integrado, criar uma única estratégia, a gente vai precisar ter tecnologia. Então, geralmente, o gargalo maior nem está mais na linha de raciocínio, já está todo mundo com uma mente super ampla e direcionada para isso. Está muito mais na questão de custos, na questão de know-how, realmente, de implementação, de como que a gente vai fazer com que tudo isso aconteça na prática, né? Porque na prática é uma integração de diversos sistemas. Então, na hora de desenhar realmente o projeto, é que aí eles estão contando bastante com expertise de empresas como, por exemplo, a Jagafly, para fazer tudo isso acontecer na prática, né? Então, o movimento acontece, o movimento ele existe, mas ele ainda tem alguns grandes desafios, principalmente no mercado brasileiro ainda. Estamos caminhando. Agora, Thalita, vou compartilhar aqui uma dor pessoal, né, enquanto usuário e consumidor, que às vezes, num relacionamento que eu tenho com determinadas marcas, o site é muito massa, me enche de informação, seja de entretenimento, de conteúdo mais técnico. Quando eu vou para a loja também é muito bacana, mas tem um momento da compra que é a finalização da compra, que é justamente o momento do pagamento, né? Eu acho que todo mundo aqui já deve ter sofrido isso. A hora de passar o cartão, nossa, não é assim, joga tudo fora, que é aquela jornada imensa, incrível que a gente acabou de passar. Por exemplo, a gente tem restaurantes magníficos, que é tudo muito bem atendido, muito bem recepcionado, mas na hora do pagamento, nossa, parece que é a pior coisa que acontece. Ainda tem como melhorar isso, faz parte ainda desse pequeno ciclo concluir e dar foco nessa tratativa? Ah, tem como sim, viu? E acho que um dos pontos mais importantes que você comentando me lembrou aqui é o como a gente já está evoluído nisso nos Estados Unidos, né? Então, eu vi algumas pesquisas recentemente que mostram até o voice commerce muito forte, né? Ou seja, já não entra mais naquela questão de eu ter que ter um checkout no site para poder entender se aquilo vai funcionar ou não, eu chegar, ter uma experiência sensacional e chegar na última página ali e a gente acabar desistindo da compra, etc. Então, o voice commerce ele vem para mudar muito isso, né? As pessoas já estão começando a comprar completamente por comando de voz, né? A gente vira para o Alexa e fala, Alexa, faz a compra do supermercado. Então já está com a lista pré-programada, a gente já tem um cartão de crédito lá inserido, você já está logado no app do supermercado, então você deu um comando de voz e a compra foi feita. Né? Então a gente já tem que olhar de uma outra forma para essas finalizações de compra, né? Que já estão acontecendo com essa maior incidência nos Estados Unidos, daqui a pouco chega aqui, né? A gente sabe que as coisas sempre começam lá muito fortes, Sim. daqui a pouco está aqui no Brasil para a gente, né? Mas já é um movimento, né? Diferente exatamente dessa questão de checkout. Verdade, e espero que chegue logo, porque a gente está precisando muito melhorar esse ponto de interseção que a gente leva até em consideração, que é o conceito da venda continuada, né? Uma venda termina, mas oficialmente ela nunca termina, porque sempre tem uma outra coisa para poder estar trabalhando, ofertando, cuidando, seja um suporte, seja o famoso pós-atendimento. Eu também não gosto muito dessa palavra pós-atendimento, que deixa uma coisa muito localizada, né? Eu sei que tem a cadeia, né? Tem um pré-atendimento, tem um atendimento, tem um pós-atendimento, mas eu acho que nesse conceito que você apresentou, como faz tudo é integrado, não necessariamente uma coisa está no fim, ela é tratada no fim, ela pode ser tratada no meio, pode ser tratada no início, para fazer uma venda continuada. Também tem isso, né? Tem muito isso, né? Na verdade, a gente precisa entender que o consumidor, ele vai fazer uma compra com a gente, se ele tiver uma boa experiência, mas a gente imagina que a gente já gastou todo o investimento para trazer ele até esse momento de fazer uma primeira compra com a gente. Então, a fidelização, a gente criar uma jornada, né, nesse pós-atendimento, como você chamou, é extremamente relevante, porque eu já gastei o investimento com ele. Então, agora, a partir de agora, ele é um usuário mais barato para eu conseguir impactar, e ele já está na minha base, né, de compradores. E se ele teve uma experiência ótima, a gente consegue mapear toda a jornada de consumo para entender o que ofertar. Então, criar essas réguas, né, de impacto, que a gente chama de remarketing, né, inteligente, com base no momento em que ele está, no produto que ele acabou de adquirir, qual seria o melhor produto para a gente ofertar, né? E aí vem muita base estatística, claro, né? Muito dado onde a gente vai fazer modelos preditivos, de propensão de compra, mas aí entra totalmente, né, nessa régua do segundo, terceiro, quarto, quinto impacto depois que ele fez uma compra com a gente, para que ele continue sendo fidelizado pela marca, né? Agora, Thalita, uma coisa que muitos empresários acabam tentando fazer ou ele é o famoso
8 ou 80. Que eu quero dizer o seguinte, lança uma nova rede social, ou ele não vai, tipo, não quer nem saber, não quer nem criar o usuário dele, não vou nem olhar isso aqui. Ou ele vai em todas, tipo, criou uma nova, já está dentro, criou uma nova, está dentro. Cada rede social e cada mídia tem a sua linguagem e tem o seu método de expor, né, a sua marca e o seu pensamento, enfim, o seu produto lá e o seu serviço. Tem um ponto de equilíbrio, nem 8, nem 80, tem como chegar no metade e ter o bom senso de usar essas redes? Eu sempre digo que faz sentido a gente estar presente, né? Mas cada rede ela tem realmente uma particularidade, né? Então, ok, a gente, né, surgiu uma rede, vamos entrar lá, vamos criar uma estratégia. Tudo bem, não tem problema, contanto que a gente entenda essas particularidades e que a gente crie conteúdo personalizado para cada uma das redes, né? Porque cada uma vai ter uma lógica e uma forma de utilização. Então a gente precisa, ok, estar presente, mas de forma coerente, porque senão a gente acaba queimando aí as cartas, né? A gente acaba queimando tempo, né? Tempo é dinheiro, inclusive, então fazer da forma errada ele pode gerar uma desconstrução da marca ao invés de fazer uma construção. Então, tudo bem estar presente, tudo bem ser o 80, mas contanto que isso seja feito da forma correta, né? É isso. Legal. Agora, um outro termo que também tem no nosso episódio aqui, o tal do NFT. O que é isso? Sim. NFTs, elas realmente estão muito em destaque hoje, né? Principalmente relacionado aí à questão do metaverso, né? Ou até a sigla NFT, né? São tokens não fungíveis, basicamente, né? O que é isso? São basicamente ativos digitais, aí sejam fotos, sejam vídeos, ou qualquer outro tipo de produto digital, de arquivo digital que tenha um certificado de propriedade. Né? Então a gente consegue, por exemplo, hoje no meio de artes, né, leilões, já tem artes que são digitais, então são arquivos e são considerados totalmente exclusivos. Né? Isso são NFTs, por exemplo. Tá? Então são esses arquivos digitais que possuem um valor e eles podem ser comercializados. Né? E essa tecnologia ela está chegando muito forte, né? E eu acredito que ela vai tomar uma força muito grande, principalmente com a questão do metaverso. Né? Então a gente está vendo muito se falar sobre metaverso, aí, principalmente no último mês, né? O Facebook apostando todas as suas fichas, trocando de nome para Meta. Né? Acho que na última semana também teve uma entrevista do Bill Gates afirmando que dentro de 3 anos todas as reuniões de trabalho serão no metaverso. Então as grandes, né, de tecnologia estão apostando muito nisso. E eu acredito que, né, um exemplo foi a Pringles, né? A Pringles ela lançou um sabor virtual e limitado a 50 versões. Era um arquivo digital negociado ali em Ethereum, por exemplo, e foi super forte, né? Vendeu os 50 arquivos digitais da versão de um sabor virtual. Então as marcas elas já começaram a chegar forte dentro desse universo. Então, para mim, como uma entusiasta de tecnologia, eu acredito que é questão de tempo para que as NFTs elas tomem aí uma proporção grande, principalmente tudo que envolve, né, o mercado de criptomoedas, e vai continuar sendo, eu apostaria. Inclusive essa questão de a própria produção digital, ela sempre foi um pouco refém desse processo de ter a exclusividade, de você falar, não, esse produto digital aqui, seja uma imagem, um texto, uma música, qualquer, é única, né? E eu posso estar vendendo e deixando essa chancela de único e exclusivo e limitado. Eu acho que com essa tecnologia desse token, de fato, ele acaba abrindo novas possibilidades de demandas até mesmo reprimidas, né, de artistas, não só no mundo plástico, mas em outros segmentos. Qualquer produtor, né, que queira desenvolver alguma coisa de conteúdo digital, queira vender, eu acho que vai dar muito mais segurança associada a toda essa outra camada que você falou, né? Tem um método de pagamento que também já é criptomoeda, você já tem os outros métodos de segurança, que pode ter um blockchain por trás ali, rodando. Faz sentido essa linha de raciocínio? Faz super sentido, né? E quando a gente fala de exclusividade, né, que é o que realmente permitem ali as NFTs, a gente ter aquele arquivo exclusivo, nada melhor do que a exclusividade para o marketing, né? Então está totalmente associado ao como que a gente consegue criar valor, né, gerar valor com novas possibilidades junto ali com os novos usuários, até criando, né, um pouquinho mais para o futuro aí, uma nova linha de receita para a companhia, por que não, né? É exclusividade. Sem dúvida. Agora, você falou também a questão da estratégia de marketing e de como a gente consegue desenvolver certas coisas. A gente tem agora a LGPD no Brasil, né, oficialmente, já consolidada, já estruturada, inclusive as sanções já valendo, já sendo aplicadas aí Brasil adentro. E, nesse caso, a gente também tem um outro tema em paralelo, que é o cookieless, né, o fim dos cookies,
tão admirados, tão trabalhados. Existe um ecossistema gigante para você desenvolver tecnologias em cima do cookie, né? Como é que você tem visto a LGPD, o fim do cookie, nesse meio da estratégia do marketing digital, visto que a gente pode falar que o cookie meio que nasceu e digital também nasceu com ele, né? Ele vem sendo junto há muito tempo, agora não vai ter mais. E agora? O que a gente faz? Deixa de ter marketing digital por conta disso? Vinícius, essa questão de LGPD e de fim dos cookies, ela vem tirando o sono de muitas empresas, né, do nosso mercado. Desde ali de meados de 2019, né, o assunto ele começou a tomar uma proporção muito grande, e principalmente, né, quando grandes veículos, como por exemplo o Google, né, que possuem plataformas ali de mensuração de dados, anunciaram o fim dos cookies, né, até a chegada do FLoC, que ainda é um movimento que está sendo estudado e que está em andamento, né, para a substituição do cookie. Então, a virada do GA4, né, o Google Analytics 4 também veio com muita força para conseguir entrar, né, muito forte nesse cenário. Então, é claro, né, um desafio muito grande para todas as empresas, é um movimento que ele ainda está em andamento, apesar de já mais consolidado, mas ainda vai ter, aposto, muita mudança para acontecer. E aqui na Jagafly, até um caso curioso, a gente passou por uma experiência de adaptação muito forte, porque a gente teve que lidar com a GDPR, né? Ou seja, a Lei de Proteção de Dados da União Europeia, porque tinha alguns clientes globais que tinham sede em países ali da União Europeia, então os desafios eles foram muito grandes, né? Porque a lei já está mais consolidada lá e ela é muito, né, mais forte do que a lei que chegou agora em vigência aqui no Brasil. Então, mesmo com essas restrições de cookies, a gente teve que se adaptar, né? O nosso mercado ele está em constante adaptação e é mais um desafio, eu digo, né? É sempre o dado é sempre o bem mais valioso, né? Eu sempre digo que a gente ser first party data, né, realmente, ou seja, aqueles dados que são propriedades realmente nossa, né, que a gente captou esse dado ali, basicamente, ele é o dado principal, né, ele é o que a gente tem que ter foco, é esse dado que a gente tem que pensar em estratégias para poder enriquecer e para poder crescer essa base, porque eu acho que esse é o caminho, né, essa questão do cookie, ela afasta muito a questão do third party data, né, os dados de terceiro, mas a questão do first é a oportunidade, né, então olhando para esse cenário, a minha principal dica é, claro, esteja dentro das leis, com certeza, mas pense como que você pode trabalhar mídia associado a uma estratégia, por exemplo, de CRM, e aí eu digo um CRM online e físico, porque a gente estava falando até agora há pouco, né, dessa omnicanalidade, para que a gente consiga ter estratégias que se complementem e que possam enriquecer esses dados, né? Para mim, esse é o caminho principal. Então, você já está dizendo que dá para fazer marketing digital sem acesso aos dados pessoais, porém, vamos ir pela essência da palavra do marketing, estratégia. Tem que desenvolver uma boa estratégia, transparente, né? Tem que ser transparente para o usuário tem que saber que aquilo ali é fácil de ser compreendido, sem aquelas letrinhas miúdas, né? Fonte 6,5, lá no rodapé da página que ninguém lê, mas que faz parte da estratégia também eu ter o meu usuário mais consciente do que ele está, do que ele de fato ele está passando para mim, seja um dado pessoal ou não, e por que daquela relação. Isso seria um bom caminho a ser seguido? Seria um excelente caminho, né? Até porque quando a gente fala nessa questão de uso de dados, né? Quando a gente não tem muitos dados, a gente está falando de uma mídia, né? Que é um tiro de canhão. A gente está falando de uma mídia que é comparada ao que a mídia massiva, basicamente, né? Mas a internet, mesmo sem os cookies, ela ainda assim consegue ser muito mais assertiva, né? Tudo que a gente tem ali no meio digital para ser captado, para ser coletado, modelado, esse dado, dá para a gente caminhar com uma assertividade muito grande, né? Então, eu acho que o caminho é a gente, sim, pensar em estratégias, né? Construção, principalmente de estratégia personalizada, né? Mesmo que a gente não esteja falando de cookies, mas tem um agrupamento desses cookies que tenham ali comportamentos similares, que é muito o que o FLoC vem para tentar trazer, né? Vamos ver como é que vai ser. Mas, basicamente, se a gente conseguir trabalhar dessa forma, já é um ganho exponencial, né? Muitas marcas nunca nem chegaram, né, na maturidade digital do nosso mercado brasileiro, nem chegaram ainda a esse ponto. Então, tem muita coisa para fazer, com certeza, mas estratégia é o ponto mais importante. A gente conseguir fazer um planejamento que faça sentido para que a gente consiga ter um menor desperdício de investimento em mídia para ser mais assertivo e ter melhor resultado, né? Porque só dessa forma eu acredito que a gente consiga mexer ali o ponteiro com rentabilidade e escala, né? Verdade. Uma outra coisa que eu estava lembrando é que tem uma demanda reprimida muito grande devido ao acesso à tecnologia. Aqui no Brasil,
segundo os sites especialistas, né, já diz que o brasileiro tem mais celular, mais smartphone do que habitantes no Brasil. Eu acho incrível esse dado, apesar de que eu participar dessa pesquisa, né? Eu tenho 2 Eu tenho celulares. 2 também. Aham. Olha Então, lá, a gente está dentro da estatística. pois é, mas ainda assim existe uma grande fatia da população que não tem determinada tecnologia por questões óbvias. Às vezes, a localidade onde mora não tem acesso a um 3G ou um 4G de qualidade, porque o Brasil é muito grande, ele é tamanho continental, isso é fato. Quem já teve a oportunidade de visitar o Brasil assim para dentro mesmo, sabe o quão grande ele é. E com o 5G, existe essa possibilidade, né? Na verdade, já está se desenhando esse cenário, que você vai começar a conectar públicos literalmente inexistentes. Pessoas, né, e consumidores e empresas que antes estavam ali desenvolvendo a sua solução muito local, uma rede muito local, uma estrutura muito local, agora vão se conectar literalmente e vão estar 24/7 conectados devido ao 5G. Com o 5G também, com os novos entrantes tecnológicos, e os novos consumidores, a gente tem as outras tecnologias, como a própria inteligência artificial, que já foi tratada, machine learning, enfim, tantas outras que vêm já no mundo de cloud. Como é que você tem percebido esses novos entrantes, essas novas tecnologias, e como isso tudo se conecta ao marketing, como as empresas podem já olhar e ver por bons olhos e falar, poxa, isso aqui é um bom caminho, acho que eu vou tentar alguma coisa aqui. Como é que você tem visto? Vinícius, a gente na pandemia mesmo, a gente já teve uma entrada muito grande, né, de novos usuários no meio digital, né, foram quase 30% a mais de novos consumidores fazendo ali aquela primeira compra online. Então, se sem a tecnologia do 5G, a gente já teve esse boom pela transformação digital, né, eu acredito que quando o 5G realmente se consolidar e ele chegar, vai ter um impacto muito profundo, principalmente aí relacionado às tecnologias de IoT. Né? Então, eu acho que elas ganham realmente uma força muito grande e essas novas funcionalidades elas vão começar a surgir, vão começar a se desenvolver com mais agilidade. Né? Sem dúvidas, o 5G ele vem para conseguir ampliar realmente esse acesso à tecnologia, né? Acesso à internet, à informação, ao processamento de dados, para que a gente consiga ter um marketing digital mais desenvolvido, né? Eu vejo as possibilidades sendo inúmeras, cruzando inclusive essa potência, por exemplo, do 5G, com tudo que a gente está falando até agora, né? Metaverso, com NFT, com criptomoeda. Imagina quando a gente soma tudo isso, né? A gente potencializa na minha visão, e aí vai vir muita coisa nova, né? Com certeza, muito associada a processamento de dado, ao uso de inteligência artificial, de tecnologia. Estou super ansiosa para esse momento chegar e vamos com certeza acompanhar de perto. Pois é, estamos aqui ansiosos juntos, porque acaba criando novos caminhos que a gente nem consegue idealizar, né? Enfim, esse é o poder da tecnologia, vai criando novos caminhos. Agora, na GHFly, vocês têm visto que o mercado brasileiro, ele tem um potencial grande de se estruturar e falar assim, putz, a gente pode ser tão bom quanto o mercado americano, ou até melhor. Como é que você tem visto? Porque o gestor brasileiro, e é como a gente acaba se relacionando com a tecnologia, o brasileiro gosta de tecnologia, ele gosta do smartphone, ele gosta de estar conectado, sempre teve disparado aí no ranking entre os mais conectados do mundo, né? E é poucas vezes atrás dos Estados Unidos, mas às vezes até à frente. Vocês têm visto aí dentro que a gente tem um potencial grande de melhorar nossas estratégias, de ser diferente e começar a exportar certas coisas, certas técnicas, porque o Brasil é diferente. Não, com certeza. O mercado brasileiro ele tem um grande potencial, né? E basta ver tudo que a gente falou até agora aqui, o Brasil já começa a dar um grande passo, né? Então, se a gente for olhar para a criação de estratégias que realmente sejam assertivas, a gente está falando em ter dados. Então, para as empresas darem esse próximo passo e a gente chegar nesse nível do mercado americano, a gente vai precisar utilizar dados, né? E aí eu digo utilizar dados, é mapear os dados, é coletar esses dados da forma correta, é organizar, é clusterizar, né? E por fim, ali tornar eles acionáveis realmente para fazer parte da estratégia, eu conseguir comprar mídia, né, para esses dados ali que estejam já modelados, né? E sem tecnologia cloud, né, que acho que é o grande papo aqui, sem esse tipo de tecnologia, e sendo agnóstica, né, sem
fazer nenhuma correlação com marca, mas olhando em si para os ganhos que esse tipo de tecnologia permite, né? Esse dinamismo, que é o real time, né? Que é a centralização de todos os dados, independente do caminho digital ou do caminho offline, físico, que esse usuário esteja, né? Esse olhar único sobre essa jornada completa. E aí a gente, sem o cloud, não é possível ter essa riqueza de dados, né? Centralizados e em real time, realmente, porque a gente muda constantemente, né, de atribuição ali, basicamente. Então, sem isso, a gente não consegue montar esses modelos estatísticos, esses modelos preditivos, de propensão de compra, de atribuição O2O, e é isso que faz com que o mercado americano esteja tão à frente da gente, né? É esse uso dessa tecnologia de forma realmente estruturada e assertiva, né? Essa inteligência que está associada a gente ser data first, ela não existiria se a gente não tivesse, por exemplo, tecnologia cloud, né? O marketing digital seria completamente diferente. Então, eu entendo que essas tecnologias, elas estão se popularizando, elas estão se democratizando realmente cada vez mais, e o mais importante para qualquer executivo de uma grande companhia ali que esteja liderando uma operação de marketing ou de transformação digital, é a gente conseguir ter em mente o poder que isso tem de mudar realmente o nosso negócio, né? Saiu uma pesquisa que eu acho super interessante no Think with Google, que mostra ali que na América Latina, né, as empresas que implementaram nos últimos 2 anos de pandemia o uso de dados realmente dentro das estratégias digitais acompanharam um crescimento de 1,5 a 3 vezes mais de faturamento online nos últimos 2 anos. Então, assim, é um ganho exponencial, né? Quando o cliente chega para a gente e fala, eu quero dobrar de tamanho, tá aqui a resposta. Né? Você está trabalhando dados de forma inteligente, estruturada, com tecnologia, né? Cloud, que permite a gente criar todo esse tipo de estratégia, né? Então, eu costumo sempre comparar, né? Quando a gente usa dados sem tecnologia, eu costumo comparar a gente ter um monte de dinheiro voando por aí, sem estar investindo, sem estar rendendo e sem a gente estar fazendo um acúmulo de patrimônio, né? Acho que sintetiza bem o meu sentimento em relação a isso. Para mim, esse é o change the game aí das empresas no nosso mercado atualmente, Vinícius. Bacana, excelente. Agora, Thalita, uma última pergunta que eu sempre faço aos convidados que passam aqui pelo Papo Cloud, que busca a visão pessoal do que a gente tanto já falou aqui em relação ao nosso pano de fundo, que é a computação em nuvem. Então, vamos lá. Para a Thalita, o que é computação em nuvem? É o futuro do nosso mercado, né? É a diferenciação entre o que uma empresa faz basicamente, né, essencialmente ali realmente em marketing, para uma empresa mais evoluída, que vai conseguir investir com mais assertividade. Então, para mim, é algo que a gente conseguiria colocar numa linha de transformação digital. Uma empresa que não utiliza esse tipo de tecnologia, ela vai estar muito no início dessa caminhada. É uma empresa que já utiliza, ela está com certeza entrando no momento de excelência. Então, para mim, é a virada de maturidade digital do nosso mercado, a utilização do tipo de tecnologia cloud, com certeza. Maravilha. Thalita, eu queria agradecer muito a sua participação. Um grande abraço ao time da Jagafly e até a próxima oportunidade. Imagina, Vinícius, eu que agradeço, foi um prazer poder bater esse papo com vocês aqui hoje da Papo Cloud, em nome da Jagafly, e eu espero que a gente tenha mais oportunidades como essa de mostrar aí os caminhos promissores realmente do uso de tecnologia associado ao marketing, né? Muito obrigada mais uma vez.